Estamos aqui para mais um programa Jovens Pensadores, o programa em que você, telespectador do nosso programa, é a estrela. Estamos aqui esperando sua inscrição para participar do nosso programa ou pessoalmente ou mandando suas dúvidas e questões para os contatos que a gente divulga na tela. Hoje nós estamos aqui com o professor Igor Melo, que também é vereador santista, professor de História e que vai falar com a gente aqui sobre os 100 anos da Primeira Grande Guerra Mundial. Muito prazer em estar aqui com o professor Igor Melo. Boa tarde, professor. A palavra é sua. Obrigado, eu fico muito honrado de estar presente aqui, cercado de jovens, que é o meu público natural, né? Porque eu sou professor do curso e colégio objetivo, no ensino médio e no pré-vestibular. Então, eu estou meio que tranquilo, estou numa zona de conforto aqui, porque eu estou acostumado com essas pressões, né, de jovens, essas perguntas que quase sempre são interessantes e às vezes nos pegam meio de calça curta, mas nós preparamos umas aqui, não sei se você vai conseguir. Não, brincadeira. Conseguiremos. Então, 100 anos de Primeira Grande Guerra Mundial. É um marco muito importante para a humanidade, não? É um marco, sim. Primeiro para a Europa e depois para o planeta. Né? Quando a gente fala em guerra mundial, a primeira não seria digamos, o melhor exemplo de mundial. A segunda ficaria mais classificada dessa forma. É que como a segunda é um desdobramento da primeira, e a primeira teve um impacto internacional muito grande, convencionou-se Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial. Agora, a primeira, ela realmente foi um marco divisor. Né? Temos que, para entender um pouquinho desse início e de toda a problemática envolvendo a Primeira Guerra Mundial, temos que sempre pensar assim, o que provocou tamanha fúria, né, de destruição na Europa e acabou atraindo a atenção de muitos países em outros continentes. No século anterior, que foi o século XIX, na segunda metade do século XIX, 1850 para frente, a Europa assiste um desenvolvimento tecnológico e industrial muito rápido e geral. Quase todos os países da Europa, comprometidos com o liberalismo, comprometidos com o capital, acabam se intensificando industrialmente, acabam ganhando uma espécie de face voltada para esse capitalismo competitivo, concorrencial, que provocou uma série de consequências benéficas. Né? O desenvolvimento técnico, o desenvolvimento da saúde, o desenvolvimento do transporte, das comunicações, o desenvolvimento de novas formas de gerenciamento. Esse contexto é fundamental para a Primeira Guerra. Por quê? Porque esse contexto de competição e de grande tecnologia leva a algumas necessidades que antes não tinham. Por exemplo, um mercado consumidor que se alargue proporcionalmente, matérias-primas diferentes que a Europa não tem. Aí as grandes nações, aquelas que estão adiantadas nessa industrialização, vão buscar na África e na Ásia, principalmente, depois Oceania, elementos, matérias-primas e depois mercados consumidores. Então, petróleo, minérios, látex, madeira, alimentos, enfim, tudo que fosse necessário para a sobrevivência dessa nova face do capitalismo moderno na Europa, eles vão buscar. Só que eles vão praticamente para os mesmos lugares. Algumas regiões na África começam a ficar área de disputa tensa. Idem na Ásia. Então, exemplo, o Marrocos, a Argélia, né, o Egito, no norte da África, são disputados por Portugal, pela França, pela Inglaterra, pela Bélgica e por outras nações industrializadas, como a Alemanha. Então isso acabou gerando uma tensão e uma espécie de preliminar da Primeira Guerra. Muitos conflitos ocorreram antes na África e outros na Ásia. Né, você vai ter no extremo sul da África a revolta dos Boers, ou Boers, como alguns falam. Você vai ter na Índia a revolta dos cipaios. Você vai ter na China a guerra do ópio, a revolta dos boxers. Em síntese, a Primeira Guerra Mundial, ela tem uma preliminar, que seria a grande industrialização
e essas tecnologias todas que advêm com ela, e a disputa por áreas estratégicas na África e na Ásia. E o Guilherme, quando era meu aluno lá de Direito, ele fez o julgamento de quem? Lembra? Personagem histórico, porque a gente fazia interdisciplinaridade, né? Então, nós fizemos num semestre o julgamento de um personagem histórico. Quem era o personagem histórico? Lembra? Foi justamente o assassinato do Ferdinando, que ensejou o início, exatamente, o início da Guerra Mundial. E era bacana, porque eles faziam o julgamento do personagem, né? De quem matou o Ferdinando, na verdade, que eles julgaram, né? Era que foi o Gravilo Príncipe, isso, que foi um ativista sérvio, né, que acabou sendo, digamos assim, o precipitador, né? O estopim, porque na realidade a Europa, algumas nações, acabaram provocando a ira de outras meio que involuntariamente. É o caso da Alemanha, que crescia muito, se desenvolvia muito em termos marítimos, em termos industriais, em termos tecnológicos, e provocou uma certa, digamos, um certo temor por parte da França e da Inglaterra, que se uniram para tentar combater um pouco desse crescimento alemão. A Alemanha acaba procurando algum tipo de apoio diplomático no Império Austro-Húngaro, depois vem a Itália, né? Depois outras nações do leste europeu se unem, e aí começa a formação de blocos muito comprometidos. Então a França e a Inglaterra atrai a Bélgica, a Holanda, Portugal, né? E depois outras nações. Até fora da Europa, algumas vão entrando. Caso do Brasil, junto com os Estados Unidos e Canadá. O Japão, também pela Ásia. Mas é basicamente uma guerra europeia, onde as nações elas estão muito enfronhadas. E por que o assassinato do Francisco Ferdinando ele gera o início do conflito? Porque havia um interesse muito grande por uma área, né, que vocês vão ver ao longo da entrevista, algumas imagens que eu trouxe, uma área chamada Península Balcânica, que é um corredor, né, de passagem muito interessante para alemães e austríacos, que almejavam a construção de estradas de ferro, controle geopolítico daquela região. Por outro lado, a Sérvia, que era uma etnia que desejava virar país, desejava se tornar uma nação independente, né, viu seus planos frustrados quando a Alemanha e a Áustria vão anexando politicamente a Bósnia, Herzegovina, a Macedônia e outras regiões ao redor dela. A Sérvia resolve melar essas alianças. Um grupo sai de Belgrado, vai para Sarajevo, né, capital da Bósnia. Naquele exato instante havia a visita do Francisco Ferdinando, que era uma forma de mostrar... Era um austríaco, né? Isso, que era uma forma de mostrar a aliança do Império Austro-Húngaro com a região da Península Balcânica, em especial da Bósnia. O que os sérvios imaginaram? Nós vamos cometer um atentado, vamos assassinar Francisco Ferdinando, isso tumultua a região. E, obviamente, a aliança poderia ser comprometida. Mas não foi isso que aconteceu, né? O menino de 19 anos, Gravilo Príncipe, consegue, né, de uma maneira até meio discutível ainda para a história, ficar muito próximo desse arquiduque e assassiná-lo praticamente a queima-roupa, e ele e a esposa. A hora que ele vai se matar, porque todos eles tinham uma cápsula, né, a hora que ele vai se matar, ele é pego pela segurança, levado mediante tortura a confessar aquilo que fez, a confessar a participação da Sérvia, e aí virou uma questão de Estado. O Império Austro-Húngaro e a Alemanha contra a Sérvia. São dois titãs contra um paizinho ainda nem reconhecido. A Sérvia recebe o apoio da Rússia, da Inglaterra, da França, ou seja, dos aliados da Rússia. A Rússia alega o pan-eslavismo. Não, eu vou me meter na questão porque nós somos eslavos, somos do mesmo time étnico. E assim começam, digamos, as tratativas que vão culminar no dia de ontem, 28 de julho de 1914, com o início das ofensivas, né, com a declaração de guerra por parte da Áustria em relação à Sérvia. E aí no dia 4 de agosto começam os combates na Sérvia, depois na Bélgica, na Rússia, e aí um
né? Bateu em um, bate em todos. E aí começa um país a atrair o outro para o conflito, né? E assim pronto, aí virou uma guerra de várias fronteiras. E o que é mais interessante na Primeira Guerra era a ingenuidade de certos estadistas de achar que era uma guerra rápida. Como nós temos um recrutamento absurdo, um nacionalismo inflamado, cada país com milhões de soldados, com tecnologia industrial. Porque a Primeira Guerra Mundial trouxe o avião, recém-descoberto pelo brasileiro, já entra na guerra. Os trens servindo de logística de transporte. Armas de grosso calibre produzidas industrialmente. Então você já tem fuzil de longo alcance, você já tem granada, lançador de granada, o lança-chamas. A guerra química aparece, ó. Então, era uma coisa assim, bom, vai ser rápido. Nós vamos chegar, vamos detonar o outro e vencer. Para quê? O outro lado também tem tecnologia, também está industrializado, também é nacionalista, também está recrutando assim de maneira visceral. Em síntese, são milhões disputando pedacinhos pequenos. Sim, 4 anos que depois ensejaram mais 4 anos da Segunda Grande Guerra Mundial. Era para ser uma guerra de 3 meses que durou praticamente 4 anos. E nem a outra guerra na Irã-Iraque, né, que era para ser de uma semana e até hoje, se for lá ainda... Pessoal, vamos fazer um rápido intervalo. Na volta, os jovens vão torturar o professor Igor. Voltamos já já. Olá, eu sou o Luiz Fernando Almeida, ator e produtor cultural, e estou aqui para convidá-los para conhecer o Combo Cultural. O Combo Cultural é um evento que acontece todas as sextas-feiras no Lobo Estúdio, aqui em Santos. Esse evento mistura diversas expressões artísticas. A programação de agosto está recheada de coisas boas. Tem espetáculo teatral Dama da Noite, discotecagem dos DJs Wagner Parra e Rafael Rodrigues, e também 2 exposições permanentes, do artista plástico Cadu Veríssimo e da fotógrafa Nara Assunção. Além disso, toda semana exibiremos curtas-metragens produzidos na cidade de Santos. O Estúdio Lobo fica na rua Luiz de Camões, número 12, Vila Matias, no Canal 3. Quem quiser maiores informações pode acessar www.facebook.com/superbacana.produções. Espero vocês lá. Eu experimentei na rua aos 13 anos. E eu comecei a usar na faculdade aos 22 anos. Eu tenho 55 anos, sou viciado e minha família foi embora. Fatalidade. O crack é fatal em qualquer idade. Ajude a combater as drogas. Olá, eu sou Elke Fogagnoli e gostaria de convidar a todos a assistirem ao programa Rotary na TV. É uma revista eletrônica onde os principais fatos e fotos que foram registrados viram destaque aqui na TV Com. O nosso programa vai ao ar todos os domingos às 10h30 da noite. Eu conto com a sua audiência. Voltamos e agora nós passamos a nossa pasta das perguntas para os jovens, né? Então nós temos o Rodrigo, a Cris, o André, a Ingrid e o Guilherme que vão fazer perguntas ao professor Igor sobre a Primeira Guerra Mundial, que está fazendo 100 anos. Uma mocinha ela. Então, eu queria fazer uma pergunta sobre a questão da mídia, né, de como repercutiu. A Segunda Guerra Mundial teve muito mais repercussão, muito mais filmes e documentários e coisas falando sobre ela, e a gente sabe muito mais sobre ela do que a Primeira Guerra. Por que isso? Bom, a Segunda Guerra Mundial ela já não é digamos, uma novidade em termos bélicos.
ela já é uma espécie aí de segundo filho, sobre ela já existe uma expectativa, né, de como será a questão técnica, a questão bélica, a questão econômica. Então existem sim muito mais retratos, filmagens, documentários, diários do que na primeira. A primeira você vai ter ainda muita coisa escrita, mas tem sim muita coisa filmada. Né? Agora que ela está aniversariando, você vai vendo todos os programas que trabalham com essas questões históricas, mostrando para todos quanta coisa estava em arquivo, quanta coisa, né, foi reproduzida pela questão técnica de hoje, coisas que até então estavam condenadas, foram recuperadas diante de toda a evolução técnica. Então a Primeira Guerra Mundial, ela tem um impacto naquele instante muito mais no jornal impresso, né, porque o rádio era praticamente, no Brasil não existia, o rádio era na década de 20. Então você tem por telégrafo, né, vinham as notícias e aí colocavam, né, as imagens, quando muito uma foto vinha. Então era praticamente mídia impressa, né, que você tinha na Primeira Guerra Mundial. Mas trouxe sim muito burburinho, muita discussão em clubes, em associações, em partidos. E também a questão dos filmes, né, que se fazem hoje, eu digo, de Hollywood mesmo, assim, né, de que falam, também tem a questão, acho que muito emocional, né, de pegar aquele retrato do ditador Hitler e mostrar essa coisa de um lado mais emocional, de uma coisa mais cinematográfica. Também tem isso? Por causa disso também é um pouco mais retratado do que a primeira? É que a segunda, ela tem um glamour, né, causado já na época pela própria cinematografia, pelo rádio, pelos meios de comunicação que já eram mais, digamos, fortes e atuantes. E o fato de você ter protagonistas muito carismáticos, né, dos dois lados. Do lado dos aliados, você vai ter os grandes estadistas, como Churchill, né, como o Roosevelt, você vai ter estrategistas militares como Patton, Montgomery, né, você vai ter na América Latina também grandes participações, principalmente do Getúlio Vargas no Brasil, do lado do eixo, né, do lado japonês, do lado italiano e do lado alemão, principalmente do lado alemão, com Adolf Hitler, com toda aquela organização em prol de uma guerra. Então, a gente nunca tinha visto tão perto um esforço tão grande de alguém tão imbuído de um propósito tão nefasto, né, como foi visto naquela época e como foi nos passado, né, por alguém. Então, tudo isso fez da Segunda Guerra Mundial algo muito mais explorado do que a primeira. Cris? Você pode falar pra gente um pouco da Bela Época, né? Isso. Porque você começou a falar e eu fiquei curiosa. Eu, então, enquanto aluna, tô aqui mais para aprender. Não, legal, legal. A Bela Época, né, na nossa língua, o Belle Époque, era o período que antecedeu a Primeira Guerra. Ele é um período que vai mais ou menos de 1880, né, a primeira grande depressão da década de 70 europeia já tinha sido contornada. Então você pega as duas últimas décadas do século XIX até o início da primeira. Então é um período onde você tem trabalho, emprego, você já tem uma renda um pouco mais pomposa, você já tem um tratamento em termos assim do capital em relação ao trabalho minimamente humano, vamos chamar assim, isso é possível. Então você já tem alguns trabalhadores tendo possibilidades de enriquecer, a relação do mercado é mais aberta, você tem, digamos, uma permissividade maior, as mulheres ousam, transgridem, né, com modas, costumes, com atitudes. Então, por exemplo, a tua bisavó foi uma revolucionária nesse sentido, né? Essa é a época do Charleston? Isso, onde as músicas ficam mais frenéticas, né? Onde as mulheres se tornam mais sensuais, os decotes mais provocantes. Cortam os cabelos, que não se cortavam, isso, saias, né, mais curtas. Mostrando o pescoço, mostrando o tornozelo, que fazia com que os antigos ficassem enlouquecidos, né? Eu me lembro do meu avô contar que um dos passatempos dos jovens, na época dele, no começo do século XX, era ficar no ponto do bonde,
esperando as meninas subirem, porque elas levantariam a saia e mostrariam o tornozelo. Então olha só o fetiche, né, como era muito singelo perto do de hoje. Então a Belle Époque é uma época fantástica, né, para quem a viveu, para quem pôde participar dessa sociedade de consumo, de arte, de moda, de cultura. Uma coisa mais de libertação, né? Também. No mundo das artes você tem grandes safra, cinema nascendo. Enfim, é uma época de uma efervescência artística, cultural, de moda, de atitudes, poucas vezes vista. André. Eu gostaria de fazer uma pergunta, assim, que depois da Segunda Guerra começou a ter mais força os extremismos, tanto do lado da esquerda... Da Primeira Guerra, você disse? Depois da Primeira Guerra começou a se reforçar os extremismos, né? Tanto do lado da esquerda com o anarquismo e o socialismo, quanto do lado da direita com o fascismo. E o que você acha que fez pender a balança para um lado em um país e para outro lado em outro país? E por que se firmou esses extremismos em vez de uma democracia? Porque o grande vilão para algumas nações, principalmente aquelas mais afetadas diretamente pela guerra, que tiveram crises econômicas mais agudas, foi a democracia liberal. O vilão para elas era esse modelo de capitalismo, de representação política, de farsa democrática, que levaram os países a essa autodestruição. Então, começa a brotar em algumas regiões da Europa o discurso nacionalista, xenófobo, extremista, caso da Espanha, de Portugal, da Alemanha, e o pioneirismo da Itália. Mussolini, né, um ex-veterano da Primeira Guerra, assim como Hitler, enxerga nos outros a causa da desgraça italiana. Enxerga nos falsos italianos a causa da desgraça italiana. E aí ele tem um discurso que acaba encontrando eco. Imagina um país que teve, sei lá, milhões de mortos, várias casas destruídas, a tua vida em questão de meses ou anos, ela foi totalmente arrasada, você perdeu entes queridos. Então é muito fácil para essa pessoa ser contaminada por esse discurso. Ela precisa encontrar um culpado até para aliviar um pouco essa dor que ela sentia. Então Hitler, com uma retórica, né, uma oratória convincente, assim como Mussolini, como Salazar em Portugal, Francisco Franco na Espanha e tantos outros, assim como a extrema esquerda com Stalin, encontraram nos seus respectivos nichos, nos seus respectivos grupos, uma espécie de identificação. O outro nos levou a isso. O capitalismo nos levou à desgraça. Né? Então não queremos isso para nós. E aí dois modelos totalitários, né? Completamente intransigentes, completamente intolerantes, que é a extrema esquerda do stalinismo e a extrema direita do nazifascismo. Gui ou Ingrid? Pode perguntar. Não, pode ser. Nós temos 3 minutos, dá para fazer pergunta rápida com resposta rápida, dá 3 minutos. Gostaria de saber qual foi a importância da queda dos impérios, como o Império Austro-Húngaro, o Império Turco-Otomano, até o Império Russo durante a guerra, para as décadas seguintes, para esse desfecho do século XX. É uma pergunta que demandaria muito tempo, mas como o nosso espaço aqui é Emílio, vamos tentar ser objetivo. Imagina que todos esses impérios controlavam, como o próprio nome diz, controlavam vastas áreas. E essas áreas clamavam por autonomia, clamavam por identidade, clamavam por respeito internacional. Quando esses impérios se desfacelam, não esqueça do Império Turco-Otomano, né, que era um dos maiores, o Império Russo, da dinastia Romanov, o Império Austro-Húngaro, o Império Alemão. Quando esses impérios eles se esfacelam, a Europa vê brotar um tipo de direitos. E aí começa uma espécie de briguinha por fronteira, brigas mais sérias por reconhecimento, por autonomia, por soberania. Então foi importante no sentido de a gente ouvir os calados, ouvir aqueles que foram reprimidos durante praticamente todo o século XIX. Então, nesse aspecto, foi bom. Não que eles tenham sido respeitados, porque a Primeira Guerra Mundial traz como consequência uma espécie de nova diplomacia,
Se por um lado é bonita, porque é franca e coletiva, por outro, ela é unilateral. Ela é a voz do maior sobre o menor. Ingrid. Eu queria saber as consequências que a Primeira Guerra Mundial causou para o Brasil e para a Europa. Bela pergunta. Você tinha falado antes, Bela pergunta. Queria saber o Brasil, durante a Primeira Guerra Mundial, ele, antes, durante e depois, o Brasil está vivendo uma segunda fase da República, chamada República dos Coronéis, República das Oligarquias, onde os grandes senhores rurais exerciam o controle. E o café e a elite paulista, né, gozava de um certo privilégio nesse período. Com o advento da Primeira Guerra Mundial, como o Brasil era um país eminentemente importador de produto manufaturado e exportador de matéria-prima, dá uma pequena invertida. Um surto industrial acontece, que o Brasil é forçado a produzir. Então o Brasil começa a entrar em contato com algumas técnicas de produção, algumas plataformas de produção são criadas principalmente em São Paulo, porque São Paulo tem capital, tem matéria-prima, tem mão de obra, tem mercado. Então, para o Brasil, uma pequena industrialização durante a guerra. Pós-Primeira Guerra, uma desorientação na política do café com leite, que era a política de domínio de São Paulo e Minas. Vai haver uma espécie aí de perda do controle do processo, que vai levar na década seguinte à Revolução de 30. Então o Brasil começa a ver desmoronar essa política do café com leite. E em relação à Europa, como já foi dito, você vai ter os extremismos, os nacionalismos aí xenofóbicos, o nazifascismo e o stalinismo. Igor, olha, você precisa vir aqui muito mais vezes, viu? Um prazer enorme receber você. Obrigada a todos vocês, perguntas ótimas, inteligentes, como para honrar o nome de Jovens Pensadores. Estamos encerrando aqui, convidando você para estar com a gente sábado que vem, às 15 horas, reprise às segundas-feiras, às 16 horas. Contamos com a sua audiência e o seu prestígio. Até lá!